Diga Judá. Diga de novo Judá. No Gênesis 49, quando eles chamam os filhos sobre Judá, o pai Jacó, quando fala, ele identifica num dos filhos chamado Judá, que a descendência que ele tinha era a descendência dos reis. Alguém está a perceber isso? E sobre esse filho ele está a dizer: Judá, a vara da autoridade não deve se afastar da tua casa até que venha o Jesus Cristo, o Shiloh, ou seja, também Silo, sobre Israel. Quer dizer que Judá, a tua descendência é a descendência dos reis, mas há um sinal profético que Deus deu à tua casa para que a autoridade possa ser concretizada, ou seja, a profecia dos reis possa ter impacto na tua vida. O sinal era o quê? Era a vara da autoridade. Agora, ele disse a Judá que na tua casa, espiritualmente, fisicamente, foram destinados não para serem pobres, não foram destinados para serem qualquer uns, não foram destinados para serem pessoas daqui para não, vocês foram destinados para poder fazerem parte de uma elite da sociedade, foram destinados para poderem dirigir a sociedade, foram destinados para poderem dominar como reis na vossa casa. E nesta promessa está ligado um sinal, e o sinal é o quê? É a vara. E razão pela qual profeticamente o pai fala a Judá, diz que na tua casa vocês podem deixar tudo, mas não deixam ir o quê? A vara da... Sabe, o Jacó sabia que essa vara faz tudo que esse povo era. O futuro dele, o amanhã dele estava resumido no quê? Na vara. Há coisas que tu podes deixar ir na tua vida, e há coisas que nunca deves deixar ir na tua vida. Por quê? Porque faz parte da marca do teu destino, faz parte do selo do teu destino, faz parte da identidade do teu destino, faz parte da revelação do seu destino. A Bíblia começa a relatar certas coisas e até certas bênçãos na casa de Jacó. Mais tarde, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que a família que recebeu a profecia para que possa nascer reis era quem? Era a família de Judá. Mas Israel chega numa fase onde precisa de reis. E o primeiro rei de Israel, o nome dele era Saul. E quando verificamos a linhagem, a origem de Saul, estamos a descobrir que Saul nasceu ou era descendente da casa de Benjamim. Diga Benjamim. Agora, família, Benjamim, nas profecias que foram dadas sobre Benjamim, Benjamim nunca foi dito que a autoridade sairá da casa dele, que os reis sairão da casa dele, que os dirigentes sairão da... Não foi dito isso. Benjamim, o futuro dele estava ligado com outras coisas, não tinha nada a ver com o quê? Com o reino, não tinha nada a ver com o quê? Com a autoridade. A promessa dos reis, a promessa da autoridade, a promessa de dominar foi dado a quem? A Judá. Agora, quando vem-se ungir o rei, porque Saul foi ungido legalmente, o seu poder era legal, o seu poder era legítimo. Foi Deus que falou com Samuel, e Samuel fez o quê? Ungiu Saul como rei. E quando abrimos a Bíblia, estamos a ver que essa família que recebe o reino não tinha nada a ver com o reino. Agora, o que fez? Qual é o problema? O que aconteceu para que a casa de Judá, que era destinado para ser rei, não chegar no reino? O que aconteceu?
qual é o obstáculo que veio a se levantar para que aquele que foi destinado a impactar a geração, aquele que foi destinado a brilhar na sua família, não conseguiu brilhar? Irmão, o que aconteceu? O homem da promessa viver sem a promessa. O que aconteceu? O jovem destinado, a linhagem abençoada, vir os outros a viver o que Deus lhes prometeu. O que aconteceu? E ainda quero te dizer, o fato de Deus te prometer algo não é tudo. Entre a promessa e a realização, há um trabalho que deve ser feito. Ele lhes prometeu a terra prometida, mas não era tudo. Tinham que lutar para conquistar. O que aconteceu? Agora a Bíblia responde-me essa pergunta com um grande mistério. A Bíblia está a falar daquilo que aconteceu na casa de Judá. Por quê? Porque no Deuteronômio 23, que nós lemos aqui, versículo 2, a Bíblia explica aqui: nenhum filho batardo. A Bíblia diz que quando alguém for a ir ter um filho batardo, a partir da geração dele até a décima geração, são privados de entrar no templo do Senhor. Agora, aí temos que ver o que aconteceu na casa de Judá. A Bíblia, quando fala de Judá, a Bíblia diz que Judá tinha filhos. O livro de Gênesis 38 fala dos acontecimentos que tinham na casa de Judá. Judá tinha filhos. Exemplo de Onan, que morreu também. Os filhos de Judá, foi o primeiro, morreu. Foi o segundo, com a mesma mulher, também fez o quê? Morreu. Agora, quando Judá viu isso, Judá se revoltou e disse que não, eu não posso mais dar os meus filhos em casamento com essa mulher. Mas o que ele não sabia é que Tamar era esperta. Tamar queria um filho que vem dessa linhagem. Alguém dá para saber o que está dizendo aí? Agora, quando Judá decide, diz que eu não vou mais entregar os meus filhos a essa casa, a essa família, porque essa família não é para casar. Quem casa lá morre. Então eu não vou entregar mais. Se eu entregar um filho a mais, faz o quê? Morre. Então decide não entregar mais nada. E depois, um belo dia, Judá sai da casa. A Bíblia diz que no caminho onde ele ia, Tamar foi lhe esperar no caminho. Foi lhe esperar por quê? Porque Judá tinha um defeito. Ele era um homem, mas que gostava da prostituição. Ele era um homem casado. Agora Tamar se embelezou, se disfarçou, ficou com uma aparência de quê? Uma prostituta coberta. Agora Judá não sabia que aquela prostituta que estava a ver era quê? Era a sua nora quê? Tamar. E Judá era um homem casado, mas que gosta das prostitutas. Estão aqui também. Há pessoas com esse problema aí. Tem mulher, mas não quer ver nada tique-tique a passar à frente dele, tem que comer. Casamento não é libertação para a imoralidade sexual. Libertação pela imoralidade sexual vem pelo quebramento. Deus tem que quebrar o teu caráter. Se o caráter não está quebrado, mamão, chacarado, está entregue. Tem que casar para eu... Mamãe, nem mesmo você casar. Se o caráter não está trabalhado no altar, não há nada. Alguém está percebendo o que eu estou dizendo? Há pessoas casadas ainda que vivem pior do que o solteiro. Dizem que está a fazer o que aqui? Judá era um gajo casado, mas também organizado naquele lado. Agora, no caminho dele da prostituição, ele vai se encontrar com Tamar. E quando ele se encontra com Tamar, se encontram, entendeu? Depois de se encontrar, Tamar disse: me paga. Só que Judá não sabia que aquela prostituta era nora dele. Disse: me paga, quero taco, quero dinheiro. E Judá disse que pá, aqui eu não tenho. Esse gajo cacada. Como é que é? Não
vai entender como é que não tenho dinheiro. Mas ao dizer que ele não tem dinheiro, isso é onde estou a te levar, meu filho. Não pensa que está perdido, é Páscoa, isso é onde estou a te levar. Ao dizer que não tenho dinheiro, quer dizer, não tenho mais, não tem dinheiro. Ao dizer que não tem dinheiro, agora a Tamar, prostituta com revelação, está a dizer: bem, não é dinheiro que eu preciso, me dá essa vara. Você está a dizer: não é dinheiro que eu preciso, dinheiro vai me dar, mas enquanto ainda dinheiro não vê, não combela essa vara da autoridade. Não tem dinheiro, não tem problema, mas me dá o quê? A vara da autoridade. Então diga: a vara da autoridade. Agora você entendeu o tema. A poder aqui. Disse: eu quero essa vara da autoridade. E a Bíblia disse: o Judá, ele sendo pressionado pela Tamar, decidiu fazer o quê? Entrega, disse: que pá, é vara que você quer, leva lá. Eu virei te pagar. Irei fazer o quê? Recuperar a minha vara da autoridade. Só que a Bíblia diz que Judá entregou a vara, mas a Bíblia nunca diz que Judá foi recuperar a vara. Quer dizer que a vara que foi, nunca mais. Está entendendo isso aí? E quando foi a vara, a Bíblia explica que mais logo fez aplicar o Deuteronômio 23, versículo 2. A Bíblia diz que quando alguém cometer esse delito aqui, a partir daquele momento, a geração dele, até a 10ª, é proibido de entrar aonde? No templo. Não podem trabalhar no templo, não podem entrar no templo, não podem parar no púlpito, não podem dirigir. Aleluia, aleluia. E quando você lê a Bíblia, oh my God, diga ao vizinho: nada está por acaso na Bíblia. Eu quando li a Bíblia antigamente, porque eu li várias vezes Gênesis até Apocalipse, depois Apocalipse, depois eu já te expliquei. Muitas vezes quando eu chegava nas crônicas, Mateus, matar genealogia, eu pulava. Matar, o final gerou o fulano gerou o fulano. Eu disse: é perder tempo. Eu pulava. Até que um dia o Espírito Santo me disse: está a pular o quê? Lê. Na Bíblia, até vírgula, ponto de interrogação, acentos, tudo tem seu valor. Alguém está a perceber isso? Será que alguém está a entender isso? Agora, quando Judá entrega a vara da autoridade, é o que fez com que o rei não poderia vir da casa de Judá. É daí que quando Deus decide levantar rei para Israel, Deus vai levantar rei na casa de quê? De Benjamim. Deus vai escolher Saul, que não era descendente da casa de... Aleluia. Agora Saul era descendente de Benjamim. Saul vai reinar sobre Israel. Mas depois, qual é a razão da luta de transição de poder que aconteceu entre Saul e Davi? Porque depois você vê na Bíblia, após de Saul receber o poder, quem era filho de Saul? Jonatas. Já ouviram falar do nome dele? Mas quer dizer, quando alguém é rei, depois dele morrer, quem recebe o poder? Após de Saul, quem deveria ser rei? Mas após de Saul, será que Jonatas ficou rei? Vamos na Bíblia. A vara da autoridade. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Quer dizer, a família de Judas era, de Judá, era a família destinada a dirigir, mas algo importante, pelo pecado sexual de Judá, ele entregou a semente da autoridade que a família tinha a uma outra geração. Irmão, todo pecado é pecado, mas cuidado com o pecado sexual. Pode falar. Todo pecado tem o mesmo nível, não é pecado que é, mas entenda que o pecado de sexo é um pecado muito perigoso. É por causa do pecado do sexo que Deus já queimou toda uma cidade no mundo. Sodoma e Gomorra. O pecado dessa cidade era o quê? Era a imoralidade sexual. E por causa desse pecado Deus fez o quê? Bombardeou toda uma cidade. Alguém está comigo aqui? Aleluia. Há pessoas que entregam a estrela, que entregam os talentos, que entregam a luz, a energia positiva que ele carrega, simplesmente porque se deitou com a pessoa. Orei para um filho um dia, oração sério, homens revoltados, demônios. Mas o que era o problema? É que quando tratamos o assunto, o homem foi se deitar e disse que, profeta, eu dormi com uma moça de 19 anos. Mas quando eu fui dormir, nos envolvemos sexualmente. Mas quando eu fui dormir em casa, aquela cena voltou no meu sonho. Os mesmos passos, as mesmas coisas aconteceram. Mas quando eu lhe vejo no sonho, eu lhe vi. Depois ela começou a virar uma velha. E logo que eu acordei daquele sono, até hoje, tenho 8 anos que eu perdi a minha capacidade de ser homem. Você já percebeu o que está a dizer? Para ele era prazer, mas ele não estava sabendo que além do prazer estavam ali trabalhar. Há pessoas que têm problema, está querendo acusar a pessoa, mas ele não sabe que o jeito dele de andar arranjou os problemas que ele está tendo. Irmão, cuidado com quem você se envolve. Para onde você anda. Há pessoas que abanam lá na cidade, está saindo de um banho bem trabalhado, que onde ele for, está carregado tudo. E deixa que nesse culto, oh my God, tudo que te foi roubado possa voltar no lugar certo. Possa voltar no lugar certo. E a Bíblia revela uma coisa forte. Judá, pelas brincadeiras dele, ele fez o quê? Entregou o melhor que ele tinha, a vara da autoridade que ele tinha. Agora, quando a unção do reino vem sobre Israel, quando Deus começa a procurar alguém para estabelecer rei, Deus não estava a procurar a cara, Deus estava a procurar o sinal da vara da... Será que me percebeu? Será que me percebeu? Quer dizer que não era cara bonito que Deus queria, não era corpo bonito que Deus queria, mas Deus queria alguém que tenha com ele o sinal da vara da... Só que na descendência de Judá, esse sinal foi tirado para quantas gerações? Para 10. Agora Saul no poder. Venha comigo no Mateus capítulo 1. Hoje vamos ler a genealogia. Levanta a mão direita, diga: eu não vou entregar o que é da minha casa. Diga: eu não vou entregar a minha estrela. Irmão, escuta-me. Ai, my God, o Espírito Santo tem que insistir. José foi chamado para ser um primeiro-ministro, mas queriam lhe travar por causa de um pecado sexual. Quando a mulher de Potifar lhe queria, irmão, era um negócio. Queriam que ele caia lá, e alguém que tinha que ser primeiro-ministro amanhã ia morrer a ser um chefe de quarteirão. O
que acabou o futuro de Sansão? Foi o quê? Não é mulher, é o pecado. E ainda só mulher que vai dizer, é mulher. E a mulher sabe que ela é um perigo. Ei. Mas quando você falar que ela é um perigo, você que vira o perigo. Não. Mulher, me dá o melhor dos homens. Agora, para a casa de Judá, quem pecou? Para a casa de Judá, quem tinha pecado? Foi Judá, é ou não é? Agora, abre a Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de quê? Filho de Abraão. Agora começamos. Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou, e seus. É esse Judá que entregou a vara. A Bíblia diz que quando alguém cometer essa falha, o trono foge à casa dele durante quantas gerações? Agora vamos avançar. Vocês vão contar. Amém? Vamos agora no versículo 3. E Judá gerou Tamar. Qual é a geração? Judá gerou Tamar. Contam aí. Judá gerou Tamar, a Perez e a Zerá. Depois Tamar, não, depois Perez, que é da geração de Tamar, gerou Esrom. E Esrom, por sua vez, gerou Arão. Será que damos junto? Será que damos junto? Gerou Arão. Qual é o número? E Arão gera Aminadab. Aminadab gera Nação. Nação gera Salmão. Salmão, por sua vez, gera Raab. Raab gera Boaz. Hã? E Boaz, por sua vez, gera Ruth. E Ruth a Obed. E Obed gerou Jessé. Você sabe quem é Jessé? Jessé é o pai de quê? Quer dizer que desde Judá até o pai de Davi passaram quantas gerações? E todas essas gerações que estão a citar aqui foram apagadas de serem pessoas, de serem povos, de serem famílias de elite por causa do pecado de uma única. Todos esses aqui, até que o próprio Jessé foi incluído nas 10 gerações. Agora, quando já passa essas 10 gerações, agora Jessé vai dar a primeira geração depois dos 10. Qual é? Versículo 6. E Jessé gerou ao... Viu como a Bíblia falou? Gerou a quê? Ao rei Davi. Quando você lê, você só pensa são nomes. Enquanto tudo aqui é uma temática, tudo aqui é um estudo, tudo aqui é um trabalho, tudo aqui tem sua hermenêutica. Alguém está percebendo o que eu estou a dizer aqui? Será que alguém está entendendo o que eu estou a dizer? Agora, quer dizer, na época de Saul, estás comigo? Saul, quando estava a reinar, Saul sabia que aqui nesse país aqui eu sou rei, mas quem ia me suceder? Quer dizer, Saul, na altura dele, ele foi consultar, ele foi procurar, leu análises, leu as crônicas, quis procurar saber, qual é a profecia que está a prevalecer sobre o meu sucessor? E Saul, ao procurar, ele vai descobrir que, afinal, eu estou a reinar sobre a 10ª geração que estava amaldiçoada desde a profecia que está no livro de Deuteronômio.
Então é quando Saul entende que o meu sucessor não há de vir da minha casa. E o Jonatas, filho de Saul, que tinha lhe suceder, ele o próprio entende que na nossa casa, ou seja, no trono, não sou eu que vou suceder ao meu pai. Por quê? Porque Jonatas também entendeu que Davi era filho de Jessé. Jessé é descendente de Judá. Então, e a maldição da casa de Judá acabava pelo pai de Davi. Logo, o reino tinha que voltar na casa de quê? De Judá. Mas no Israel, essa casa era representada pelo Jessé. Quer dizer que era Davi, filho de Jessé, que tinha que receber o trono. Razão pela qual Jonatas, quando olha Davi, diz o seguinte: eu não serei rei. E o meu pai sabe. Por que diz que ele sabe? Que tu vai lhe suceder. Porque o pai havia consultado. Ele sabia que a pessoa que irá tomar o seu lugar não é o filho. É quem? É Davi. Mas o que faz de Davi ser a pessoa escolhida? Porque Jessé tinha muitos filhos. Quem sabe disso? Será que você sabe disso? Jessé tinha muitos filhos. Ele tinha Abinadab, ele tinha Eliabe. Até Eliabe era um filho muito robusto. Alguém está percebendo isso? Aleluia. Família. Será que estamos juntos? Quer dizer que mesmo quando você vê Saul a lutar com Davi, irmão, não era questão só de inveja. Saul está a lutar com Davi porque ao olhar Davi, ele tinha a revelação da promessa, da profecia que estava à espera da realização na vida de Davi. Há pessoas que lutam com você. Ele está acima de ti. Saul estava acima de Davi, mas quando olhava Davi dizia: é um pequeno, mas daqui a nada tem a probabilidade, segundo as estatísticas, de ser. Você pode ver um PCA que está a combater. É teu diretor, mas está a combater. É teu supervisor, mas está a combater. Ele tem mais dinheiro na família, mas está a... você também. Diga: eu não sou qualquer um. Pessoas olhavam para Davi, estavam a ver um baixinho. Mas Saul, ao olhar, estava a ver que este aqui não é um baixinho. Pessoa, até Golias, quando olha Davi, vê um baixinho que tinha um vazio de altura. Ele era tão baixinho que não podia lutar com ele. Mas Golias não sabia que Davi, além da deficiência da sua altura, ele tinha um altar, ele tinha uma aliança, ele tinha uma promessa que cobria o vazio da sua altura. Daí que Saul começa a combater o pequeno. Geralmente nós não recebemos lutas pelo que nós somos hoje. Recebemos lutas muitas vezes das pessoas que conseguem te olhar e te projetar no futuro, e te projetar no amanhã, e te projetar. E aí Deus fala com o profeta Samuel. Diz a Samuel: já está na hora. Samuel, já está na hora. O trono tem que mudar o dono. Ai. As coisas devem mudar. Quem é o responsável deveria receber o que lhe foi roubado. Essa família sofreu, mas não eram culpados. Já chegou o mês, já chegou o dia, já chegou a hora, já chegou o momento, já chegou. Há pessoas ao sair desse culto onde receber suas promoções. Há pessoas ao sair deste grupo vão ser afetados em cargas de chefia. Há pessoas que ao sair desse... Oh my God. Há pessoas que ao... Oh my God. Alguém vai receber a unção que te fugia. A unção que te... Oh my God. A unção que... Aquela unção para dirigir, aquela unção para trabalhar, aquela unção para casar, aquela unção para evangelizar, aquela unção para operar. Oh my God.
Eu não sou a cauda, eu sou a cabeça. Eu nem sou barriga, eu sou a cabeça da cabeça. Ele disse: não serão os últimos, serão. O profeta sai da casa, diz que estou a ir na casa de Jessé. Ali na casa dele vou encontrar alguém que tenho que ungir como rei. Tem alguém naquela casa que tem que ser ungido como. Mas quem será? O profeta, quando chega, o que não sabiam, ele pergunta ao pai. Oh my God. Pai, diz ao pai: aqui na tua casa, um dos seus filhos é rei de Israel. Tchau. Aleluia. Aleluia. Diz que esses miúdos aqui, sim, no meio deles, um deles é quem? Sabe por que Deus esconde o teu futuro? É porque Deus está te afastando de falsos amigos. Porque há pessoas que quando te olham assim, entendendo que você vai ser amanhã, vai começar a limpar teu sapato hoje, vai começar a te organizar hoje. Há pessoas que você diz: epa, estou chonado um pouco, te manda uns 100 mil, porque ele sabe que amanhã aleluia. Quando o profeta entra, veja só, o profeta estava a procurar um sinal para confirmar aqui na casa quem é. Quem é? O profeta procura. E depois aparece Eliabe. Eliabe era um homem robusto. Ele era um gigante, um homem forte. O profeta olhou e disse: não, embora que a forma aparenta ser, mas não é ele o rei. Abinadab sai. E o profeta também olha, diz que não, este aqui está a parecer ser, mas também não é o rei. Outro filho sai, o profeta olha, verifica, diz: mas aparenta ser a cor qual, mas também não é. Depois, no final do dia, diz que não estou a encontrar o rei aqui. É quando o pai diz: tenho um filho, um esquecido, que está lá no mato. Ai, será que posso lhe chamar? Não deixa me entender. Será que posso? Irmão, foi Deus que quis que Davi seja esquecido. Há momentos que Deus, o próprio Deus, deixa que as pessoas possam te esquecer. Que as pessoas fazem lista. Dizem que esses aqui vão viajar, mas esses aqui não. Deus não quer usar as agendas, os planos das pessoas que te odeiam para te abençoar. Sabe por quê? Deus não quer usar a planta deles para te levantar. Sabes por quê? Porque Deus não quer pagar direitos autorais. Ele quer te abençoar com o próprio plano. Você não está me entendendo, hein? Você não está me entendendo, amado. Você não está me entendendo. Deus não precisa de planos de pessoas para te abençoar. Há pessoas que têm tios que podem lhes posicionar. Eu tenho meu papá que está lá no céu. Posso revelar uma coisa? Até quando Deus nega que pessoas te ajudam ou que pessoas te dão alguma coisa, sabe por quê? Porque Deus sabe que você não precisa daquilo que você acha que precisa. Posso explicar isso aí? No caminho da cruz, Jesus teve sede, sim ou não? Me responde. Ele teve a sede, sim ou não? Ele pediu água, sim ou não? Ele disse: me dá água.
deram água? Não, lhe deram o quê? Vinagre. Ele tinha sede, queria água, precisava da água, pede água. No lugar da água, estão a lhe dar o quê? Vinagre. Eles negam de lhe dar. Só que eles não sabiam o que ele estava a pedir. Depois, a Bíblia diz que não lhe dão água, lhe dão vinagre. E quando sobe na cruz, depois um dos soldados vem perfurar-lhe aonde? Nas costas. E o que sai das costas? Quando Deus nega que o mundo possa te dar alguma coisa, é porque ele já vê a coisa em você. Ah, você não está me entendendo, é? O que está a negar que tua família possa te dar, é porque ele está vendo que já está. Diga, eu não sou pequeno. Mesmo o teu jeito de andar, você não deve andar com a consciência de ser um pequenininho. Não. Vamos andar com classe, vamos andar com quadro, vamos andar com... Diga power. Diga de novo power. A Bíblia diz que quando o profeta diz para ver aquela criança, para ver o pequeno Davi, quero ver se ele é ou não o rei. Quero ver se vai dar ou não vai dar. E eu disse, quando chegam lá, oh my God, o profeta olha para Davi e a Bíblia diz que ao olhar para Davi, o que você nunca prestou atenção é que Davi era um pastor. E sendo ele um pastor, quando Samuel olha, Samuel está a lhe ver, o miúdo está a vir, mas nas mãos tinha vara. A vara. Samuel disse que ele sim, porque eu vi